Fala, meu irmão, o que que Bernardinho, Flávio Augusto, Paulo Vieira, Thiago Nigro, Joel J, Thiago Brunet e o próprio Jesus têm em comum? O que que será? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar algo muito importante que todos esses homens cumprem ou cumpriram em suas vidas e os fizeram alcançar o objetivo que eles tinham. E esse princípio que todos eles cumpriram foi o princípio do momentum. E esse princípio ele é muito forte porque nessa caminhada, nessa jornada de metas, mentalidade, de objetivos, ele vai nos ajudar a não desistir, a permanecer firme e esse princípio nos ajuda a entender o que nós podemos fazer e como nós podemos nos comportar para que a gente alcance o nosso objetivo, para que a gente cumpra as nossas metas. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, está escrito que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, o princípio do momento vai nos ajudar a nós olharmos à frente, porque o nosso começo é muito difícil. É difícil para a gente começar. Imagina que nós estamos empurrando um carro em uma rua plana. E no começo ele vai estar muito mais pesado. O primeiro impulso vai ser muito mais difícil do que a continuidade que nós vamos estar dando quando nós estivermos empurrando. Então, conforme esse carro vai ganhando velocidade e também ele começa a diminuir o peso dele. Já não é tão difícil de empurrar como no início. E isso se aplica às metas e aos objetivos. No início vai ser muito mais difícil para você do que na metade ou até quando você estiver já cumprindo essa meta. Vai ser muito mais difícil no início. E assim, eu quero falar com vocês 3 fases que nós vamos viver quando nós estabelecemos uma meta. E essas 3 fases que todos esses homens conseguiram cumprir para chegar no lugar onde eles estão hoje. E a primeira fase são os primeiros 21 dias. E esses dias vão ser uma batalha. E nesses dias você vai querer desistir. A sua mente vai dizer que não vale a pena, que não vai dar em nada, mas você deve permanecer, deve resistir a esses pensamentos e deve continuar. Você não pode desistir nessa fase, que é a fase mais importante, porque é ali que você vai estar dando o primeiro impulso. Com certeza vai ser muito difícil, mas resista. E quando você resistir, você vai estar passando uma informação para o seu cérebro que você consegue, que você é mais forte do que aquela adversidade. Aí nós vamos para a segunda fase, que é a fase formando o hábito, que ela vai se estabelecer entre o dia 22 e lá pelo dia 60, 60 e poucos, que você vai estar vivendo aquela meta. E nessa fase de formação de hábito, você já vai notar que não é tão difícil de você continuar fazendo aquilo. Por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física pela manhã, e isso aconteceu comigo. Para começar, foi muito difícil. Foi muito difícil eu acordar mais cedo para mim me exercitar. E nos primeiros dias eu não conseguia, tinha preguiça, tinha cansaço, mas eu fui resistindo, resistindo, até que em algum momento aquilo para mim já se tornou um mecanismo automático. Então eu já acordava, eu já sabia que eu teria aquela atividade e foi ficando mais fácil de fazer, até o ponto de começar a ter prazer naquilo, que é a outra fase, a terceira fase que nós vamos conhecer agora. Então nós chegamos na terceira fase e nessa fase a gente já está impulsionado, a gente deu aquele primeiro impulso, nós já não é tão difícil da gente estar empurrando aquele carro e a gente vai viver então um novo normal, que a partir mais ou menos, segundo a literatura, dia 67. E para você, o seu cérebro já assemelhou que aquela tua meta, ela já virou um hábito. Aquilo ali já está já fazendo parte de você. E que agora aquilo já é você. Então você não vai ter tanto esforço, como eu falei ali naquela atividade física, mas aquilo já vai vir até no automático. E você vai até gostar, porque vai ver que
todo esse seu esforço ali no começo, aquele impulsionamento, ele vai começar a dar resultado. Mas atenção, porque durante esses dias pode acontecer que você falhe, pode acontecer que você não consiga cumprir aquele hábito todos os dias. Em Provérbios 24:16, está dizendo que o justo cai 7 vezes e ele torna a levantar-se. Então, se você cair, não desista, levante, continue, vá em frente de novo. Você não vai perder todo aquele esforço que você teve anteriormente. Então, continue, não desista. Esse dia de falha, ele não cancela todos aqueles outros dias de vitória. Eu, muitas vezes, falho nos meus objetivos, nas minhas metas. Às vezes eu não consigo cumprir, mas no outro dia eu me levanto e eu tento de novo. Às vezes também eu não consigo cumprir elas por inteiro, mas eu não deixo de fazer aquilo, eu não deixo de cumprir, nem que seja iniciar a fazer, nem que eu não consiga terminar, mas eu vou em frente, eu não desisto, porque isso vai formar em mim, no meu coração, na minha mente, o sentimento de que eu consigo. Isso vai formar em mim uma mentalidade de construtor, uma mentalidade de que, mesmo estando difícil, eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir, eu vou tentar de novo. Tem um vídeo do ex-jogador Ronaldo Nazário que é muito legal, que foi exibido, não me lembro qual a época exata, mas foi perto da Copa, eu acho que de 2002. E nós, né, estamos aí já em ritmo de Copa. E ele teve várias lesões no joelho. E durante o vídeo tem uma música que toca ao fundo que diz: tente outra vez, tente, né, não ache que a vitória está perdida, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. E ele, com todas essas lesões, imagina, com o joelho arrebentado, ele tentou, ele continuou e foi artilheiro da Copa em 2002 e trouxe o Penta aqui para nós. Então é um exemplo a ser seguido que a gente deve tentar, mesmo quando a gente cai, quando a gente falha, e às vezes não é por nossa vontade, às vezes são fatores externos, coisas que vêm do externo para nós. Então nós precisamos tentar de novo, nós precisamos levantar a cabeça. E se você gostou desse conteúdo, então fica ligado no canal, porque tem uma coisa muito boa vindo por aí. A Academia de Homens desenvolveu um e-book que fala sobre metas e mentalidade para homens de propósito. Se você quer sair da sua zona de conforto, se você quer subir o nível da sua vida, se você quer melhorar como homem, como marido, como colaborador, como líder, em qualquer área da sua vida, que você está vendo que você não está caminhando para onde você desejava ir, você não está caminhando para o lugar que você queria ir. Então, se junte à Academia de Homens e em alguns dias eu vou liberar esse e-book e ele vai ser gratuito, não vai ter custo nenhum. É porque o meu desejo é que homens sejam alcançados da mesma forma que eu fui alcançado. O meu desejo é derramar, é transbordar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então fica ligado na Academia de Homens, em alguns dias esse e-book vai estar disponível para você. E não se esqueça, não desista.